Bom, galera, hoje a gente veio falar sobre geometria espacial, como cai no Enem, como é bastante comum. Então, só para introduzir, geometria, relembrando, é a área da matemática que estuda as formas dos objetos, analisa suas dimensões e as suas posições. Entrando a fundo na geometria espacial, é o estudo das formas que possuem três dimensões, ou seja, o comprimento, a largura e a altura, mais conhecido como 3D. Lembrando que apenas figuras da geometria espacial possuem volume. Alguns exemplos de geometria espacial, das formas mais comuns, enfim, da geometria espacial, são os prismas, os cubos, os paralelepípedos, pirâmides, cones, cilindros e as esferas. Bom, uma curiosidade é que questões sobre geometria espacial são muito comuns no Enem, principalmente sobre cones, cubos, pirâmides e prismas. Agora eu vou falar um pouco de palavras e termos usados na geometria espacial que a gente não está tão comum no dia a dia e que a gente deve saber. Então, face. Face é a superfície plana que constitui um sólido. As arestas são segmentos de reta que são a intersecção de duas faces contíguas. E os vértices são pontos de encontro das arestas. O poliedro, então, ele é um sólido em 3D. Tanto faz que ele tenha faces poligonais, planas, arestas ou vértices. Agora, então... Meu, não ri. Agora a gente vai falar, então, um pouco das formas e suas fórmulas para calcular. Os poliedros a gente calcula pela relação de Euler, que é V menos A mais F igual a 2, que são os vértices menos as arestas mais as faces igual a 2. Para os prismas, é um pouco diferente. É V igual a AB vezes A, que é o volume igual a área vezes a área da base vezes a altura. Então, o AB é como calcula a área conforme a figura, porque os prismas, eles se diferenciam. O paralelepípedo é a diagonal ao quadrado, igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. E a área do paralelepípedo é calculada 2 vezes AB mais AC mais BC. E o seu volume, então, é A vezes B vezes C. Então, para fazer as relações do cubo, o volume do cubo é o valor do lado ao cubo. A diagonal é dada através do valor do lado vezes raiz de 3. A área total é 6 vezes o lado ao quadrado. E a área lateral é 4 vezes o lado ao quadrado. Nas pirâmides, o volume é dado pela área da base vezes a altura, divididos por 3. E a área total é dada pela área lateral mais a área da base. Nos cilindros, a área da base é igual a πr ao quadrado, raio ao quadrado. A área lateral é igual a 2 vezes π raio vezes a altura. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume é dado através da área da base vezes a altura. Nas esferas, a área é dada através de 4 vezes πr ao quadrado e o volume é 4/3 π vezes r ao cubo. Nos cones, a área da base é dada por π raio ao quadrado, a área lateral é π raio vezes a aresta, a área total é 2 vezes... Não, a área total é π vezes raio vezes a aresta mais o raio, e o volume é dado por πr ao quadrado vezes a altura, divididos por 3. Então, agora a gente vai passar para os exercícios e vai mostrar mais ou menos como esse conteúdo pode cair no Enem e vestibulares, com as resoluções de cada... Então, uma questão do Enem 2011. É possível usar a água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar a água como açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água 2 a 3 vezes,
pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo de se alimentar. Isso pode matá-la. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato de cilindro e as suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de, utilizando o π como 3. Então, na primeira questão, a gente tem um cilindro separado em 6 partes. Uma dessas partes é açúcar e as outras 5 são água. A altura do cilindro é 10 centímetros, o diâmetro é 4 e o raio é 2. O π vai ser de 3. Então, primeiro a gente calculou a área do cilindro, sendo o π de 3 e o nosso raio de 2, sendo o total de 12 centímetros. Daí a gente foi calcular o volume total, que seria a área da base vezes a altura, que seria 10, e o nosso volume seria de 120. Como o cilindro é separado em 6 partes, a gente separou ele em 6, que deu 20. E como 5 são água, e ele quer a quantidade de água que vai ser utilizada na mistura, a gente fez os 20 vezes 5, que deu os 100. No Enem de 2010 caiu uma questão sobre cubos. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate que tem o formato de cubo é igual a... Então, a segunda questão quer saber a medida das arestas do nosso cubo. Então, ele dá a estrutura do paralelepípedo e dá que o volume dos dois são iguais. Então, a gente começa calculando o volume do paralelepípedo, que seria 13 centímetros de largura, vezes 18 de comprimento, vezes 4 de espessura, que dá o nosso volume como 216. Então, a gente bota o 216, já que os volumes são iguais, na fórmula do cubo, que é volume igual a área ao cubo. Então, 216 na raiz fica 6 centímetros. Então, na Universidade Federal de Minas Gerais, caiu uma questão sobre a diagonal de um cubo. O volume de uma caixa cúbica é de 216 litros. A medida da sua diagonal em centímetros é... Então, na terceira questão, pede a medida da diagonal. Então, ele nos dá o volume e a gente descobre a área, como a gente fez aqui. Então, você pega a formulazinha do diâmetro, que é D igual a A vezes raiz de 3, e você descobre, então, o diâmetro. No nosso gabarito, teve um pequeno erro, que a gente colocou 60 centímetros ao quadrado, mas é 60 centímetros vezes raiz de 3. Na PUC de Minas Gerais, caiu uma questão sobre capacidade em litros. Na maquete de uma casa, feita na escala 1:500, uma sala tem 8 milímetros de largura, 10 milímetros de comprimento e 8 milímetros de altura. A capacidade em litros dessa sala é... Então, na última questão, ele nos dá que a proporção é de 1:500 e a gente converte isso para centímetros. Então, você vai fazer a conversão de todos eles. Eu fiz a conversão direta, mas você vai ter que fazer um monte de continha.
Então, você utiliza o volume para calcular. Você utiliza o A, o B e o C como 400, 400 e 500, só que isso vai te dar em centímetros cúbicos e você tem que transformar para litros, que nos dá os 80 mil litros.